Bem, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre, né? Vamos lá. Ideologias matam. Preste minha atenção nessa nessa palavra. Ideologias matam. Ideologias, elas podem matar tanto a nível religioso, social ou político. Tá entendendo? Então, quando a ideologia ela toma seus modos operantes, tornam seus modos operantes de forma e suas equações de forma que parte de um ponto para o outro, vão gerar sim conflitos, vão gerar guerra. Tá entendendo? Porque a ideologia gera uma espécie de conflito, gera uma espécie de peleja, geram inúmeras guerras, muito por conta de que são ideias que na verdade surgem na mente de uma pessoa e depois vai ganhando massa, vai ganhando corpo, vai ganhando, sabe, assim, vai gravitacionando pessoas a elas, a essa ideia. E é daqui a pouco você tem um grupo, né? Com esse grupo aí você vai usar como manobra de massa, né? De manipulação para poder você fazer a sua ideologia uma espécie de viés. E viés esse que pode sim gerar conflitos, gerar morte, gerar, né, peleja, degladiações, enfim. Na Irlanda, se você não sabe, na Irlanda, por conta da ideologia, né, do dualismo dividido entre protestantes e entre católicos, católico versus protestante, geraram inúmeras mortes, geraram inúmeras guerras, batalhas e pelejas entre esses dois povos que se diz ser seguidores de Jesus. Mas o que fizeram esses povos brigarem, guerrearem com o outro? Ideologias, meu irmão. Um segue a mente de uma coisa, outro segue a mente de outra coisa, mas nenhum dos dois seguiu a mente de Jesus, que é a mente do príncipe da paz. Isso aconteceu na Irlanda, que matou, dizimou inúmeras pessoas por conta de que? De ideologias, não de Jesus, mas de homens. Porque a ideia de Jesus é paz. Tá entendendo? Então, quando você defender uma ideologia em que vai gerar conflito, vai gerar guerra, vai gerar desconforto em outra pessoa, vai gerar peleja, tenha certeza que partir para o lado da guerra, que vai gerar violência e derramamento de sangue, Deus, Deus, Jesus não está nesse meio, não é a ideia de Jesus, não é o pensamento de Cristo. Nós temos que ter o pensamento de Cristo muito por conta de que ele é o príncipe da paz. Partir do princípio da guerra e da violência e do derramamento de sangue e de morte não veio de Jesus. Partiu desse princípio. São ideologias essas que partiu da mente de algum maluco aí, sabe? De algum doido aí que tem nada a ver com as ideias, né, que Jesus deixou o seu legado aqui na Terra. Então, na Irlanda, tanto os protestantes quanto os católicos, eles se autodegladiaram muito por conta dessas ideologias malucas aí, né? Você vai ver que também no futebol também não é diferente, né? As torcidas organizadas, elas andam aí se degladiando e muitas vezes um mata o outro. Você vai ver isso aí também, né, em partidos políticos, né, onde partidos políticos eles andam se degladiando e vez ou outra você vê no Congresso ali o pau quebrando. Quebrando, meu irmão, coisa feia. Você também vai ver, né, ideologias sendo defendidas por muçulmanos esses que matam tanto judeus como matam também cristãos. Tá entendendo? Muçulmano esse que muitas vezes eles se matam entre si mesmos, porque um defende a ideologia, né, dos xiitas, né, que é um viés,
E outro defende a ideologia do sunita, que é outro viés, né? São dois braços. Os muçulmanos têm dois braços, duas pernas. Uns são xiita, o dualismo, né? Uns são xiitas, outros são sunitas. E esses dois povos, de vez em quando, andam se degladiando, pelejando, e inúmeras mortes são geradas ali muito por conta dessas ideologias, né, que os muçulmanos têm na mente. Você vê que a Arábia Saudita é um país muçulmano e o Irã é um país muçulmano, mas só que a Arábia Saudita é sunita, de maioria sunita, já o Irã é de maioria xiita, sabe? E os dois não se batem muito bem. Agora há pouco teve até né, um plebiscito aí que os dois fizeram uma espécie de acordo aí, né? Uma espécie de bula de acordo aí. Vamos lá. Mas o que eu estou falando aqui é que ideologias matam. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Então, assim, pessoal, a ideologia mata muito por conta de ideias, sabe? Que nasce na mente de algum ser humano, nasce na mente de algum cara aí, e que depois vai se disseminando, se propagando, se difundindo, e daqui a pouco vai agrupando pessoas, gravitacionando pessoas e gerando, formando grupos. Grupo esse que daqui a pouco está um matando o outro, né? Porque o grupo A defende uma causa, o grupo B defende outra causa, e daqui a pouco está uma bagunça aí generalizada e sangue até o joelho. Tá entendendo? Então, assim, a ideologia é como que ela se apegasse a uma espécie de vara em um prisma onde tem várias cores, mas ela só se apega a uma cor só e diz que essa cor é verdadeira, é a que existe, é a que subsiste, e as outras cores não existem, sabe? Sabemos que o prisma são, na verdade, 7 cores, mas tem pessoas que só pegam uma cor e defende aquela cor com unhas e dentes e diz que todo o mundo tem que ser pintado de verde, todo mundo tem que ser pintado de azul. Cada um vai defendendo aquilo que ele acha que é certo na sua mente. Tá entendendo? Então, assim, pessoal. Então, esses conceitos de ideologias, eles são abraçados por inúmeras pessoas que têm sim pontos em comuns e geram e formam um grupo, como eu acabei de falar. Ideologia essas que só tinha na cabeça de Karl Marx. Karl Marx, ele tinha uma ideia de que o mundo tinha que ser socialista, tinha que ser, né, uma espécie de igualitariedade, todo mundo tinha que ter os bens em comum, né? A ideia é essa que até na Bíblia tem lá em Atos, que naquele tempo ali em Atos, essas repartições de bens, né, que os cristãos tinham, os que tinham muito repartia com quem não tinha nada e tudo ficava igual, mas eram no meio de cristãos verdadeiros. Hoje em dia, meu irmão, essa ideia ressurgiu na mente de quem? De Karl Marx. Ele não era nenhum cristão, inclusive ateu, né? Nunca pisou em uma fábrica. Mas essa ideia desse cara de igualitariedade vai dizimar meio mundo de gente, meu irmão. Milhões e milhões de gente. Tá entendendo? Ideias essas que foram divulgada, difundida, disseminada e abraçando o grupo esse que foi, na verdade, ganhando corpo, ganhando forma, ganhando massa, e que foi defendendo essa ideia mesmo. E aí o mundo viu, né, o que foi que aconteceu na antiga União Soviética, né? Então a União Soviética ela vai abraçar União Soviética essa de Lenin e de Stalin, que vai abraçar a ideia do comunismo e do socialismo de Karl Marx. Abraçando essa ideia, meu irmão, gerou, eles abraçam tanto Lenin como Stalin,
eles abraçaram a ideia de Karl Marx, o que gerou milhões de mortes aonde? Na União Soviética, sabe? Então, Karl Marx, ele produziu o socialismo isso foi parar na mente de Lenin, parar na mente de Stalin, que geraram o comunismo, que geraram o socialismo e que gerou inúmeras mortes, tá entendendo? Por outro lado, seguindo a rota do dualismo, né? A rota do dualismo que eu estou falando sempre. Se por um lado você tem o socialismo, por outro lado você tem o capitalismo. Capitalismo esse também criado por um judeu. Tá entendendo? Quem criou o capitalismo foi um judeu. Quem criou o socialismo foi um judeu. Quem criou o comunismo foi um judeu. Tá entendendo? E o que é que acontece? Tanto o socialismo como o capitalismo, eles mataram milhões de pessoas. Ideias essas oriundas de judeus. Partiram da mente de um judeu o socialismo, partiu da mente de um judeu o capitalismo. E que gerou inúmeras mortes, e que dividiu o mundo nesse dualismo de capitalismo e socialismo que está aí até hoje, meu irmão. Direita e esquerda, esquerda e direita. Tanto a ideia do socialismo como do capitalismo nasceram das mentes brilhantes de judaicas, tá entendendo? Ideias que dizimou milhões de pessoas. Stalin matou 3 milhões de ucranianos no Holodomor. Stalin matou 3 milhões de que esse cara matou? Através da fome, da inadição, da desidratação e daquele frio intenso, né, do inverno, chamado de hipotermia. Mais de 3 milhões de pessoas mortas por conta da ideia de um judeu que foi parar na mente de um maluco chamado Stalin e que matou 3 milhões de pessoas no Holodomor. Pessoas essas que foram ucranianos, que já tinham morrido lá atrás. Situação essa que está se repetindo agora, com a invasão agora do ditador, né, e suposto presidente aí, Vladimir Putin, tá entendendo? Tudo por conta de uma ideia nascida na mente de Karl Marx, que vai parar na mente de Stalin, e Stalin abraça essa ideia e mata 3 milhões de pessoas, 3 milhões de ucranianos no Holodomor. O que é isso? Ideia mesmo, ideias matam. Isso também aconteceu contra os próprios judeus que infelizmente beberam aí da mesma fonte de ideologia, porém de forma inversa. Ironicamente, isso veio acontecer muito por conta de Hitler, pois Hitler, com sua mente